A polícia prende um acusado de balear um mototaxista durante o assalto em Nova Iguaçu. Esse é o assalto das câmeras de segurança que ajudaram a polícia a fazer a identificação. Um outro criminoso também já havia sido identificado. Quem vai relembrar pra gente é ele, direto da 52ª DP, a 52 DP. A delegacia é ele, Jackson Silva. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Quero chamar a atenção, Isabelle, para esses vídeos, 2 vídeos que vamos exibir nesse momento. O primeiro sobre a prisão de Matheus Gonçalves da Silva, de 19 anos. Ele foi preso ontem em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Agora veja esse vídeo do assalto, tá? Ele é acusado de assaltar, roubar a moto de Guilherme Coutrin de Lima. Além de roubar a moto, ele ainda atirou na cabeça dessa vítima. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse crime bárbaro, Isabelle Benito. A reportagem completa é de Jackson Silva. Rodou. Matheus Gonçalves da Silva, mais conhecido como Filho, foi preso em casa em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Matheus tem apenas 19 anos, mas carrega um histórico violento. Ele já estava sendo procurado pela Polícia Civil por um dos assaltos em Nova Iguaçu, na mesma região. A ação aconteceu na última segunda-feira. Esse vídeo gravou o momento. Matheus estava na garupa dessa moto, com um comparsa. Ele partiu para cima da vítima, que estava nessa outra motocicleta. Atira no rapaz, que foi empurrado da moto e jogado no chão. O criminoso roubou a moto e fugiu tranquilamente. Guilherme Coutrin de Lima foi levado para o hospital da região em estado grave. O assalto aconteceu nesta rua por volta das 9 horas da noite. A vítima realizava uma corrida quando foi abordada pelos bandidos. Mesmo entregando a moto, o criminoso atirou contra a cabeça do rapaz. Isso demonstra a violência que nós estamos vivendo hoje em dia. A vida hoje não está valendo nada para esses criminosos. Agora a polícia procura por Andrei Santo Camelo Lopes, o Severinho. Ele pilotava a moto enquanto Matheus cometia o crime. O Andrei Santos também está com mandado de prisão temporário. Ele está foragido. Ele, quando soube da prisão do Matheus e as equipes foram atrás dele, ele já tinha fugido. A motocicleta roubada foi levada para a comunidade Parque Floresta, em Belford Roxo. O local é controlado pelo Comando Vermelho. O tráfico, ele atua em diversas frentes. Hoje ele atua na venda de gás, na cobrança de pedágio para mototaxista. A gente percebe que em algumas comunidades, algumas localidades, tanto o Uber quanto os táxis, se eles não pagarem uma taxa para a organização criminosa, eles não circulam naquele local. Eles, na verdade, virou um narcoterrorismo aquilo tudo ali. Segundo a polícia, a ordem para assaltar partiu dos chefes do tráfico. Jonatas da Silva Vergete, o Pará, foi apontado como responsável pela ação criminosa. Ele comanda o Parque Floresta e Caixa d'Água, em Belford Roxo. O traficante conta com a ajuda de Everton Alan Soares Conceição, o Popeye. A polícia não vai conseguir resolver isso sozinho. A sociedade, você que está nos assistindo, tem que contribuir, colaborar. Confie na Polícia Civil, confie no trabalho dela. Confio no trabalho dela, com as câmeras mostram e não tem mais como não falar. Jackson Silva, impressionante a imagem, principalmente pela brutalidade que a gente vê. Só por essas câmeras de segurança, para quem não sabe, Jackson Silva está aqui comigo? Cadê? Pode piscar na tela. Tá com o delegado? Gente, o doutor terminou falando, confio no trabalho da polícia, porque realmente, às vezes as pessoas buscam a coisa de querer logo a solução, logo a prisão, logo a identificação, mas os elementos que você precisa, justamente não só por identificar o criminoso, mas imagens como essa, num julgamento, o inquérito pode até relatar lá, mas ter uma prova dessa, num julgamento desses algozes, com a imagem dessa, com a crueldade dessa, é a pena maior para que não só o trabalho da polícia é prender, é trazer numa investigação peças de provas que lá na frente sustente uma condenação muito pesada em cima desses covardes, né, gente? Boa tarde para vocês.
Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Márcio está ao meu lado. Doutor Isabelle, só antes de falar sobre o condutor, vamos falar sobre a saída dele. A gente viu o Matheus saindo daqui, sendo encaminhado para o presídio. Nós conversamos com ele, fizemos ao vivo a saída dele. Segundo o próprio Matheus, ele disse que atirou sem querer. A gente viu a abordagem friamente, no momento em que ele aborda a vítima, parte para cima da vítima e derruba a vítima no chão. Aí ele falou, não, foi sem querer, atirei sem querer. Tentou se defender, né, doutor? Isso é uma estratégia já de defesa, né, da pessoa. Não existe esse sem querer. Já que ele foi com uma arma roubar uma pessoa, ele assumiu o risco total. E ele foi violento. Nas imagens não deixam se enganar. Não há dúvida da violência, da gratuidade com que ele atirou naquela vítima. Isabelle, só alertando também que o Matheus e o outro comparsa pertencem ao Comando Vermelho segundo a sua investigação. Ou seja, isso faz parte da estratégia do Comando Vermelho. É assaltar e matar, porque foi friamente que fizeram ali, né? Sim, no decorrer das investigações envolvendo a Operação Torniquete, nós já constatamos, várias outras unidades de Polícia Civil já constatou que isso é uma ação orquestrada do Comando Vermelho. O Comando Vermelho tem essa característica de ser muito violento, covarde, e ele abala a sociedade. Por algum motivo, que eu não sei explicar, ele, vamos dizer assim, né, liberou todos os seus associados a criminosos a praticarem roubo. Isabelle Benito. Não só roubo, como a gente viu hoje na Barra da Tijuca, né, também. Roubo é uma coisa, crime é uma coisa. Ninguém está livre em qualquer lugar do mundo. Agora, criminalidade com violência, traduzindo vocês. Agora, essa imagem é muito nítida, né? Eu tenho uma pergunta. Primeiro que, confirmando o que vocês falaram, com a imagem é impossível ele dizer, e ele pode dizer o que ele quiser, que simplesmente ele atirou sem querer. Não, você é vagabundo, você é nojento, você empurrou, você para a moto para atirar. Então, você não atirou sem querer. Agora, uma dúvida técnica, doutor. Mesmo que fosse sem querer, diante de estar praticando um assalto que termina com latrocínio, não é porque a arma disparou, não quer nada disso, não. Ele empurra, ele matou quem ele estava subjugando com uma arma para furtar o pertence. É latrocínio, é homicídio qualificado, não muda, não adianta. Mesmo assim, num júri, só num júri, a pena pode ser... Ah, não vai para júri? Então tá, mas mesmo assim não muda. O Carregosa está me corrigindo aqui que não vai para júri, latrocínio. Mas assim, não muda, sem querer ou não sem querer. O cara tá impondo o outro, subjugando o outro para subtrair e mata. Latrocínio. Não tem outra explicação. É básico. Correto, não tem explicação. Ele assume o risco no momento em que ele pratica o roubo, aponta a arma para a cabeça da vítima. Ah, disparou por acidente. Não. Disparou por acidente não, o dedo dele estava no gatilho, ele teve a intenção, ele assumiu o risco daquele resultado. Então ele responde pelo latrocínio. Agora, doutor, eu sei que a delegacia da área já deve ter mapeado aí. Me impressiona muito como eles agem, como se fosse um bando de urubus, né? E a gente está falando da prisão do autor do homicídio. Cada um vai ter a sua individualidade de conduta nessa participação desse crime. Mas é uma quadrilha que vocês já tinham mapeado para chegar até o autor dos disparos? Esses outros que agem como grupo já têm o perfil dentro dessa facção de praticar esse tipo de roubo sob ameaça? Sim, nós constatamos que esses elementos fazem parte lá da comunidade Parque Floresta e o tal de Pará, que ele é responsável pelos roubos, por mandar o roubo, autorizar o roubo no parque, do Parque Floresta, né? Ele autoriza o roubo aqui em Nova Iguaçu e em outras regiões. Tanto que o Yuri, que está indiciado também, mas não está com mandado de prisão, o Yuri não está com mandado de prisão, ele participa do roubo porque ele, a mando do Pará, ele pega a moto e a arma e entrega para o Matheus e para o Andrei, que também está com mandado de prisão. Entendeu? Então, tudo é uma organização criminosa. E quem domina o Parque Floresta é
o vulgo Popeye, que ele é filho do Orlando jogador. Ou seja, é uma geração de criminosos. Vai, então dá pra embutir nele também, já que autoriza o que a gente sempre defendeu aí. Quer ser dono do babado? Quer ser dono do morro? Tudo que o seu subordinado fizer com autorização ou anuência tua, você responde também. Pergunta Jackson Silva e doutor, porque chegou pra gente sem áudio, acabou de sair a saída dele, ele tá meio olhando assim, né, essa imagem aí, e não tem áudio pra gente. Mas o Jackson fala com ele. Jackson, o que ele respondeu ali olhando pra câmera? Porque a gente não conseguiu fazer leitura labial e também não conseguiu o áudio que foi mandado na imagem. O que ele fala pra vocês antes de entrar no carro aí pra ser transferido? Isabelle, no momento em que ele sai daqui da delegacia, eu pergunto pra ele, o porquê que você atirou na vítima? Aí ele falou assim, foi sem querer. Aí eu perguntei novamente, mas você apontou a arma para a cabeça da vítima. Você sabia que ia assaltar a vítima, mesmo te entregando a moto, ainda assim você atirou contra a cabeça da vítima. Ele novamente respondeu, foi sem querer, Isabelle Benito. Agora, Isabelle, nós falamos há muito tempo, você foi a primeira a falar sobre a estratégia de traficantes. Um bandido vai, rouba moto, isso é comum. Não é mais comum não, Isabelle. Isso faz parte de uma estratégia dos bandidos do Comando Vermelho, doutor. O senhor tinha falado sobre o Popeye também, sobre o Pará. São traficantes, chefe de tráfico de drogas, ali de comunidade de Belfor Roxo. Há uma estratégia, primeiro operacional, para esses bandidos roubarem em diversos pontos, né, do Rio de Janeiro, e também a parte de estratégia. Eles pensam no que vão fazer. Roubam motos, roubam carros, roubam cargas. Então é tudo muito bem articulado. Sim, com certeza. Várias comunidades lideradas pelo Comando Vermelho estão atuando no roubo para infligir medo, pânico à população. E a Polícia Civil, através da Operação Torniquete, vem mapeando essas ações e conseguindo coibir cada vez mais com o número de prisões que já foram realizadas e com as rondas integradas que vemos fazendo, estamos conseguindo diminuir os índices de roubo de veículo e roubo a pedestre. Então o Pará e o Popeye já estão na mira da polícia. Sim, eles inclusive já serão indiciados nesse inquérito onde apuramos esse latrocínio. Isabelle Benito. Doutor, muito obrigada, parabéns aí, é trabalho, vai, busca e traz informação, e não é só prender, não é só conseguir prisão, é conseguir elementos que depois que sai da mão do delegado, simplesmente não tem mais como enfiar provas, é conseguir provas, eu agradeço. E mais do que isso, Jackson Silva, eu não sei se eu fiz a leitura labial aqui, eu tô prestando atenção, o vagabundo ainda fala pra você assim, ó. Sabia, pô, mas foi sem querer. Sabia, pô, mas foi sem querer. A gente tem que ouvir cada coisa. Obrigada, Jackson Silva. Obrigada, doutor, que eu tenho recado. Parabéns para ele, pro doutor Márcio Esteves, promovido à primeira classe, a classe mais alta dos delegados. Parabéns, delegado. Foi promovido, pô. Boa, merecedor. É trabalhando, né? Tá trabalhando aí, ó. Tá trabalhando aí, ó. E aí mandou um e-mail e falou, Jackson, que cor você vai hoje de camisa? De cinza. Então tá bom, Jackson, eu vou colocar meu terno cinza pra aparecer no SBT Rio. Nós é importante a esse ponto. Valeu, doutor, um abraço. Sempre muito, muito, muito participativo aqui com o SBT Rio.